Graça e paz, povo de Deus. Mais um encontro, mais um tempo da palavra. Estamos reunidos e pensando sobre provação e tivemos essa reflexão na semana passada sobre ser provado, o propósito de Deus em provar os seus filhos, seus servos, para um caráter de aprovação. Assim somos aprovados por Deus diante das nossas lutas, das nossas provações pessoais. A segunda parte é a da tentação. A tentação não tem um propósito de aprovar ninguém. A tentação tem um desejo e uma premissa de derrubar, de mostrar as fragilidades, de revelar quedas sobre alguém. Deus não tenta ninguém. Esse é o texto bíblico apresentando tudo isso. Mas teremos hoje dois pontos importantes sobre nossa reflexão. Primeiro, da tentação. O segundo, do propósito de Deus sobre nós. Veja que interessante, nos preocupamos muito sobre
Tentação. E por que temos tanto e nos preocupamos tanto com a tentação? Por que damos tanta atenção a esse assunto? E aí, quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente entende algumas coisas. O capítulo 1 da carta de Tiago, versículos 13 a 15, traz essa resposta. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso nós nos preocupamos muito com a tentação. Por isso que a nossa atenção ela é voltada para a tentação. E a gente começa às vezes, e por muitas vezes, confundindo o que seria uma provação com uma tentação. Uma provação com um caráter de forjar você mais próximo de Deus, mais forte com Deus, com um relacionamento de dependência ao Senhor. A tentação com um propósito de derrubar você, de revelar a sua fragilidade, o seu distanciamento de Deus. Então, o primeiro ponto é entender que ninguém é tentado por Deus. Deus não pode ser tentado e o nosso Deus não tenta ninguém. O nosso Deus não nos coloca fardos como esse para revelar nossas fragilidades. O próprio Deus que nos conhece de uma maneira muito singular, muito especial, de uma forma muito mais intensa e completa do que nós mesmos, esse Deus é o Deus que não nos tentará. Ele conhece as nossas fragilidades e Ele sempre se colocará à disposição, não para uma tentação, mas sim para um serviço de erguer o seu filho diante da tentação. Os textos eles começam a ganhar sentidos. E quando a gente fala de pecado, de tentação, das consequências do pecado, são coisas incalculáveis. Falar, por exemplo, da tentação de Davi ao ver no palácio, da sacada do palácio, ver uma mulher tomando banho e ele se sentir seduzido, foi tentado naquilo que já era sua fragilidade. A tentação serviu para aguçar algo. E eu também não quero fazer um sermão daquilo que seria o santo dos santos humanamente, porque não é isso. Não temos pessoas perfeitas. Quando a Bíblia fala sobre o homem irrepreensível, ou seja, o servo de Deus de uma maneira irrepreensível, se apresentar irrepreensível, ele não está falando perfeito, ele está falando aquele que não tem do que ser julgado. E não ter do que ser julgado também não é um homem que não tem erro no seu currículo, que não tem pecado no seu currículo, mas são as pessoas que revelam suas fragilidades e que apresentam os caminhos da reconstrução. Quando Davi foi tentado, ele foi cobiçado, o pecado ganhou cobiça, ganhou forma e foi consumado, Deus se apresenta a Davi por meio do seu profeta Natã e traz um diálogo muito interessante e os irmãos lembram disso. Davi, deixa eu te contar uma história, um homem muito rico fez um banquete, recebeu uma visita, ele olhou para um vizinho que só tinha um bezerro e ele matou o bezerro do vizinho, daquele que era pobre, trouxe para fazer uma janta, um banquete para a sua visita e o texto vai dizendo que Davi ficou enfurecido e disse, diga-me quem é esse homem para que eu possa tomar as devidas providências. E Natã diz assim, Davi, esse homem é você. Davi sente-se ali então o peso do pecado, do erro, da consequência do seu erro e ele se arrepende. É interessante que o mesmo texto que aponta toda essa dinâmica da exposição do pecado de Davi, de uma forma lúdica usada pelo próprio Deus, para que Davi entendesse o grau da gravidade do que ele estava cometendo, o texto vai dizer assim, que Deus perdoou os pecados de Davi, mas trouxe sobre ele as consequências. E as consequências foram, da sua família não vai se apartar a espada, a sua família, vocês viverão a exposição do mesmo problema, do adultério que você viveu, você vai também passar por isso. E quando a gente olha o decorrer da história, a gente vê coisas acontecendo. A gente vê Davi tendo a sua esposa o traindo, a gente vê o seu filho caindo em cenários de adultério, caindo em cenários de exposições sexuais, um filho querendo violentar a filha, ou seja, os dois filhos de Davi, um homem tentando violentar a irmã.
Você vê o filho de Davi querendo buscar a morte do pai para usurpação de poder, e a espada mata o filho de Davi. E ele viu isso acontecer. Ele viu muitas outras coisas acontecerem por consequência do próprio erro. Mas uma das coisas que, quando nós olhamos as Escrituras e aprendemos com ela, é que apesar dos nossos erros e consequências humanas, o sangue de Cristo nos justifica a ponto de dizer: você sofrerá consequências, mas os seus pecados estão perdoados. Descansar na autoridade, no custo que foi o sacrifício de Jesus Cristo, no poder do sangue do Cordeiro, é também saber de que esse Deus, ele não está para tentar ninguém, mas ele está para provar os seus filhos. A tentação não vem de Deus. A tentação não é um caminho de Deus para a humanidade. Esse não é um propósito de Deus para nós. Mas a tentação, ela tem caminhadas. A tentação revela as nossas fragilidades. A tentação revela quem de fato estamos, do que estamos nos alimentando. E aí o texto vai dizer assim, olha, quando, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Todo pecado, ele tem um caminho de consequência. Todo pecado tem uma caminhada de resposta, tem um preço a ser pago. Se o seu pecado traz consequências físicas, materiais, você vai também passar por tudo isso. Mas tem uma das coisas que nós precisamos entender, é aprender a diferenciar as nossas consequências, os nossos erros dos nossos pecados, as consequências dos nossos erros, sobre consequências espirituais. Eu queria usar um exemplo para você como de alguém que está se graduando no esporte, numa arte marcial. Ele está lá na sua segunda faixa, vai fazer um teste para a terceira faixa. Ele vai para uma prova, ele vai para uma provação. Sendo aprovado, ele é graduado, ele passa mais um estágio, ele foi declarado aprovado sobre tudo isso. Se ele não for aprovado, ele não perdeu a faixa que ele estava. Mas a tentação tem um serviço oposto. A tentação, ela quer produzir na matéria humana consequências que revelem caráter, que ela extraia das pessoas seus títulos, as suas importâncias. E não importância por figuras políticas, mas importâncias daquilo que já foi conquistado, como testemunho, como servo de Deus, serva do Senhor, instrumento do Senhor, canal de bênção. E isso a tentação quer extrair de você. Então, se a tentação, podemos dizer que ela é o oposto da aprovação. A tentação, ela não quer só revelar se você foi aprovado ou não. A tentação quer tirar de você aquilo que já foi conquistado. A tentação, ela deseja dar queda por completo na pessoa. A tentação, assim como um exame de faixa, você pode entender que se não foi aprovado, ela tiraria as faixas, as graduações que você já teve. Essas seriam as consequências dos seus erros. Quando nós olhamos para o momento de Davi ir com Deus, Natan traz a palavra: os seus pecados foram perdoados. Deus perdoou os seus pecados, mas não extraiu de você as consequências de seus erros. Então podemos dizer, se a prova de um candidato a um exame de faixa seria ganhar mais uma graduação, ele não ganharia a graduação, ele perderia seus títulos, mas jamais poderia perder o esportista. Assim, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos a nossa caminhada espiritual, nos colocamos em cenários muito semelhantes. Precisamos aprender que Deus é um Deus que nos usa, um Deus que nos capacita, é um Deus que faz a sua vontade sobre nós, é um Deus que nos fortalece na caminhada espiritual, que nos ajuda a resistir ao diabo, é um Deus que nos ajuda a fugir de nossas fragilidades. Lembra do exemplo lá de José com a esposa do seu líder? Assim nós entendemos também isso. O segundo ponto é de que todo desejo pecaminoso de nossa carne, de nossas essências, é porque a nossa própria carne deseja isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele diz que o que quero fazer não faço, e aquilo que não quero, isso faço. A inclinação da nossa carne já é para o pecado. Por isso temos que perseverar como os santos.
Precisamos buscar a santidade, buscar a face de Cristo, caminhar perto do Senhor, meditar na palavra, ter uma vida de oração, de submissão, estar atento à voz do Mestre, ouvir as orientações do Senhor sobre nós. Nós precisamos muito aprender sobre isso. Por fim, nós precisamos entender aqui versículos 16 ao 18. Diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Todo dom perfeito vem lá do alto. Deus não quer te revelar como filho das trevas. Deus, Ele te revela como filho da luz. Tem uma diferença muito grande entre o que o mundo entende e o que os filhos de Deus vivem. No mundo, ele vai dizer assim: você não precisa se santificar, você não precisa fugir dessa aparência. Seja bom, faça isso, olha, aproveita essa oportunidade, isso daqui é natural, todo mundo erra com isso, pode fazer, mas esse não é o papel dos filhos de Deus. Os filhos de Deus buscam na imagem de Cristo uma nitidez da sua aparência. Assim, buscam que cada dia, orientados pelo Espírito, sejam cada vez mais a imagem e semelhança do Deus Criador. Eu quero compartilhar com você essa palavra, já finalizando, porque um dia prestaremos contas de tudo que nós fazemos. Prestaremos contas dos nossos minutos, das nossas atitudes, das nossas falhas. Prestaremos contas das nossas ações intencionais e não intencionais. Nós precisamos entender que não seremos como o mundo, não teremos a mentalidade do mundo, mas temos uma mentalidade para o alto, para a cidadania dos céus, para a morada celestial, e diante do Pai das luzes prestaremos contas de tudo que faremos. Então eu quero desafiar você, encerrando esse nosso encontro da quarta-feira, mais uma palavra dizendo: não perca a oportunidade de ser santo naquilo que o inimigo quer te tentar. Seja como Cristo, use das palavras, daquilo que Deus já te alimentou, use das oportunidades para resistir ao diabo e ele fugir de você. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua caminhada de fé, sua caminhada espiritual, para que assim possamos, como um grande corpo em Cristo Jesus, fortalecer uns aos outros. Deixa eu orar com você nesse momento e pedir a Deus discernimento sobre nossas vidas. Assim você aprendeu que a provação vem para trazer um caráter aprovado diante de Deus, e a tentação existe para derrubar os filhos de Deus de uma comunhão com Cristo Jesus. Esse não é o nosso propósito, nem muito menos o de Deus para você. Vamos orar? Pai querido, queremos te apresentar, Deus amado, nossa vida, nossa casa, nossa família, o nosso coração de uma maneira muito especial. Ajuda-nos, Deus, diante de nossas tentações, diante daquilo, ó Deus, que olhamos como fragilidades nossas. Nos ajuda a fortalecer o Espírito, nos ajuda a militar contra a nossa carne. Mas, ó Deus amado, que apesar de nossas imperfeições, louvado seja o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, por meio do sangue de Cristo Jesus, fomos declarados justos. Isso não é mérito nosso, Pai. Isso é graça do Senhor, é obra do Senhor sobre nós. Assim, ó Deus amado, apresentamos os nossos pés de barro, apresentamos as nossas fragilidades. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, e o Senhor, Deus amado, ainda pode olhar se há em nós algum caminho mau e que o Senhor nos tire de tudo isso. Deus, no nome de Jesus, usa de misericórdia com cada um de nós. Abençoa as nossas lideranças, abençoe, ó Deus amado, os sacerdotes dos lares, abençoe os líderes de pequenos grupos, de discipulados. Abençoe, Deus amado, cada discipulando do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Em especial, Pai amado, pedimos ao Senhor cobertura espiritual sobre cada irmão da nossa igreja. Que nós possamos testemunhar a grandeza do Senhor, possamos viver a fidelidade do Senhor sobre nossas vidas e, de alguma forma, Deus, apesar de nossas imperfeições, nos apresentarmos aprovados diante do Senhor. E apesar das tentações, apesar dos testes do inimigo sobre nossas vidas, possamos render ao Senhor até mesmo as nossas fragilidades. Ajuda-nos na luta contra o mal, ajuda-nos na luta, Deus, contra a nossa própria carne. E assim nós oramos, no nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre cada um. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.
Seja